Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos, tudo bem? Estou trazendo hoje aqui então, a nossa aula referente aí ao módulo 28, né? Estamos chegando já finalzinho aí da nossa apostila, né? Depois temos só o 29 e o 30. Eu estou gravando, essa aula completa, tá? Essa aula teórica completa e também, depois vou anexar a correção dos exercícios referente a esse módulo, ok? Bom, pessoal, vindo nessa linha, que nós estamos falando de política, cidadania, esse módulo ele vai tratar, como temática principal das considerações sociológicas sobre a cidadania. Bom, nós falamos, que a cidadania ela desaparece, com o fim das cidades gregas, durante um determinado período, praticamente toda a Idade Média, ela é até citada, nos textos, mas se nós observarmos na prática, aquela sociedade organizada em estamentos, uh, não existia cidadania ali, Nós tínhamos disparidade de direitos, nós tínhamos classes, estamentos beneficiados e estamentos que tinham, que sofrer mais, para atingir aí qualquer que fosse o objetivo. E aí, com a Revolução Francesa, em 1789, que nós vemos que a sociedade em estamentos, lá lembrando, clero, nobreza e plebe, ela acaba, dando aí agora, um novo aspecto social, como ele mesmo diz lá no final do módulo anterior, ele fala, que aí surge a sociedade do cidadão, a cidadania volta a aparecer, como aí forma, vamos dizer assim, de organização, seja política ou social, Então, no início do nosso texto, ele vai falar que a cidadania, ele vai lembrar o que nós falamos lá no final do módulo anterior, que ela reaparece intensamente, na pauta sociopolítica internacional, ela aparece novamente, reaparece no cenário internacional com a Revolução Francesa em 1789. Ele vai falar que, em certo sentido, esse acontecimento histórico ele pode o quê? Ser interpretado como a vitória do terceiro estado. O que seria a vitória do terceiro estado? Nós não estávamos falando de plebe, o terceiro estado. Pensem lá, clero, nobreza e plebe. Se nós estamos falando do terceiro estado, nós estamos falando da plebe, E nós vemos que este, evento ele acaba, como ele próprio fala, que é a expressão que designa a plebe na estratificação social em ordens ou estamentos, sobre o absolutismo, ou seja, o antigo regime, o antigo regime onde o rei detinha, o poder absoluto. Nós tínhamos aquela sociedade organizada em estamentos. Então, com a Revolução Francesa, isso acaba. Só que é muito interessante, pessoal, nós colocarmos uma pauta aqui em destaque. Nós estamos falando de uma sociedade cidadã, mas nós não estamos falando de todas as pessoas. Lembrando que, na teoria, digamos assim, deveria ser, para todas as pessoas, mas não. As mulheres, por exemplo, elas não são inclusas dentro deste parâmetro de cidadania que a Revolução Francesa ela coloca. Aqui, então, nós temos, uma foto que vai mostrar aí nela, a Revolução Francesa suprime as ordens sociais em favor da cidadania. Então, o nosso texto ele vai, trazer aí a cidadania, a partir da Revolução Francesa. Então, ele vai falar novamente que, na sociedade do antigo regime, as diferentes ordens sociais eram contempladas de maneira diversa quanto às missões e privilégios. Ou seja, nós tínhamos certas missões e privilégios para determinado estamento que não atendia aos outros estamentos. Como ele vai falar aqui, a plebe sustentava a máquina estatal, ou seja, uns trabalhavam para que pudesse abastecer, vamos dizer assim, o outro hemisfério da sociedade, Lá embaixo tinha os trabalhadores, ele até fala, que era um bando de infelizes, porque nada conseguiam se não fosse com sofrimento, e aí eles trabalhavam para suprir, seja a nobreza, seja o clero, Então existia uma desigualdade social muito grande.
como nós estudamos aí nos módulos anteriores. Bom, então ele fala que a dissolução dessas ordens sociais, né, ela é efetivada com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborada na Assembleia Nacional, composta por quem? Pelos revolucionários franceses. Nós estamos falando de Revolução Francesa, né? E foi divulgada, né, em 26 de agosto de 1789. O que constava nesse documento? Esse documento trazia, né, como destaque a igualdade dos indivíduos, né, e uma organização do poder político com base na cidadania, o que nós não tínhamos até então, certo? Bom, ele traz aqui um exemplo, né? Ele até vai falar aqui, ó. Ele traz 3 artigos, né? Olha lá, ó. Nesse documento ressalta a igualdade dos indivíduos. E aqui, ó, podemos observar em seus primeiros artigos. Ó, aqui nesses primeiros artigos, ele já vai mostrar, né, essa, vamos dizer assim, esse destaque para a igualdade dos indivíduos. Olha lá, o artigo 1º vai falar que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As diferenças, as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O artigo 2 vai falar que a finalidade de toda a associação política é conservar os direitos naturais e imprescindíveis do homem. Quais seriam esses direitos? A liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. E o terceiro, né, diz que o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, né? Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressamente, né? Ele até vai falar aqui, ó, que é importante observar, né, salientar que a Revolução Francesa ela não se implanta de imediato, ela não implanta de imediato, a plena igualdade entre os cidadãos. Ele até vai colocar aqui o exemplo das mulheres, que eu falei para vocês. Ó, as mulheres, por exemplo, permaneceriam, a princípio, inferiorizadas nas relações sociopolíticas. Ou seja, abre aspas aí, uma cidadania que não atendia a todos, né? Bom, então nota-se assim que a forma histórica contemporânea de cidadania, ela reside inicialmente, ou seja, primordialmente na igualdade dos direitos e na liberdade individual de cada cidadão, né? Vai trazer aí que em seus desdobramentos históricos aí no século XIX e XX, a construção da cidadania, né, ela vai entrelaçar-se com o itinerário no qual se constrói as democracias contemporâneas. Ou seja, a construção das democracias contemporâneas, né, elas vão estar amparadas, digamos assim, vão estar junto, né, com a própria construção da cidadania num cenário mais atual. Então, o que ele coloca? Afirmamos anteriormente que as democracias atuais, diferentemente das antigas, elas são representativas. Ou seja, gente, nós não temos aquele tipo de eleição das assembleias gregas que você ia lá diretamente, votava e fazia, colocava a tua opinião, que você pensasse, aqueles grandes comícios, né, que eles falavam a céu aberto, onde qualquer um poderia participar, desde que ele fosse homem e livre, nascido na cidade, né, poderia estar participando. As mulheres não participavam desde aquela época. Então, gente, é uma maneira, vamos dizer assim, até preconceituosa, né, que vamos dizer assim, que está nas estruturas sociais humanas desde lá, muito antigamente, né? Então, hoje em dia, as democracias elas são representativas. O que seria isso? Você elege uma pessoa para te representar. Não é você que vai lá votar diretamente na decisão que você acha que é correta. Você coloca uma pessoa e essa pessoa ela vai colocar em prática suas propostas, né? Não é você que vota diretamente. Então, nessas democracias, né, essas que a gente tem, que são comumente denominadas de liberais, o que prevalece? Nós temos a separação dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Né? O legislativo cria as leis, o executivo de fato executa, né? O judiciário vai julgar, e ela vai falar a atuação de seus representantes, ou seja, aqueles que nós elegemos, ela é exercida nos limites exercidos por regras constitucionais. O que seria isso? Os representantes políticos eles vão trabalhar dentro daquilo que a Constituição coloca, né? Dentro dos limites constitucionais, seria isso. Ó. Em outras palavras, o poder político é aplicado, pelo menos na sua teoria, no que a Constituição coloca em benefício da cidadania. Na prática é assim?
sabemos que não é bem assim que funcionam as coisas, né? Inclusive, nós vamos falar da desigualdade social que nós encontramos dentro das sociedades atuais, né? Então, nessas democracias, né, como eu já falei, ocorre então a divisão dos três poderes, tá? Então, ainda que essas democracias representativas, né, na teoria, elas vão definir cidadania como, né, a base, o aspecto principal, essencial das relações sociopolíticas, as desigualdades, né, elas são características da sociedade capitalista. Ou seja, gente, nós vivemos, né, numa sociedade capitalista. Então, essas desigualdades presentes na sociedade capitalista, tá, elas vão estimular, ou seja, vão ser motivos de questionamentos à efetividade dos direitos dos cidadãos. Ou seja, o que seria isso? Beleza, a cidadania está prevista na teoria, mas na prática, então, nós temos desigualdade, né? Nós temos aí uma discrepância, como ele coloca, entre a formalidade da cidadania, o que deveria ser lindo, maravilhoso na teoria, e o que a gente tem, na verdade, na realidade, que é uma sociedade desigual, uma sociedade onde nós temos classes que são mais beneficiadas, classes que são menos beneficiadas, né? Então, vamos pensar que a cidadania, na prática, ela não está acontecendo como a teoria propõe. Olha lá, ó, a cidadania plena é compatível com a concentração de riquezas? Então, quer dizer que como você tem uma cidadania plena onde a concentração de riquezas está na mão de uma determinada classe, né? Olha lá, com a existência de desigualdades, né, de pobreza. Então, como assim a cidadania ela está presente, mas nós temos então desigualdades que existiam lá atrás quando a cidadania desapareceu? Bom, mais um questionamento. A igualdade de cidadania não é negativamente afetada por ingerências de poderosos grupos econômicos? Claro que é afetada, né? Se nós temos concentração de renda, se nós temos ingerência, ou seja, uma má administração dos recursos, né, que ficam concentrados nas mãos de poucos, então a cidadania é afetada, a igualdade é afetada. Então, olha aqui, a existência formal dos direitos de cidadania é suficiente para que eles vigorem nas relações sociais? Será que a existência formal, na teoria, a existência na teoria dos direitos, eles são é suficiente essa existência para que eles de fato aconteçam nas relações sociais? Será que só estar escrito ou só estar formalizado na teoria é o bastante para que de fato eles aconteçam na sociedade, né? Ou devemos de fato pôr em prática aquilo que está na teoria? O nosso próximo tópico, dando sequência a essa ideia, cidadania, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Essa parte aqui, pessoal, vai falar de um sociólogo, né, que ele chama Thomas Marshall, né, ele está até aqui, ó. O que ele faz? O Thomas Marshall ele vai fazer um estudo, né, e por meio dessa reflexão e investigação, ele vai dividir, olha lá, aqui, em seu livro Cidadania, Classe Social e Status, esse estudioso inspeciona a trajetória contemporânea da cidadania. Então, ele afirma que nos últimos séculos o conceito de cidadania constrói-se como constituição de três universos. Pessoal, quais seriam esses três universos? Ele vai falar que a cidadania se constrói na contemporaneidade dentro desses três hemisférios, desses três direitos que ele vai falar, né? Como ele mesmo fala aqui, ó, três universos de direitos. Nós temos os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Bom, o que seriam esses direitos? Os direitos civis, eles vão se referir aí aos direitos individuais, e aí nós podemos falar da liberdade de expressão, nós podemos falar da liberdade, né, de locomoção, né, remetendo aí à igualdade jurídica dos cidadãos, ou seja, né, os direitos iguais para todos, né, todos são iguais perante a lei, né, então aqui são direitos individuais da pessoa, sobre o seu corpo, sobre o seu pensamento, sobre o seu direito de se expressar. Esses seriam os direitos civis. Já os direitos políticos, eles dizem respeito à participação política mesmo do cidadão, o seu direito de participar, seja como eleitor, né, ou como candidato, por exemplo, diretamente ou indiretamente, e também, né, nos partidos políticos, por exemplo, nos sindicatos, nas associações de bairros, né, nos movimentos sociais. Então aqui a gente está falando de tudo aquilo que de fato envolve-se na política, e o cidadão ele tem o direito de participar, tá certo? Então esses direitos só abrangem, portanto, as ações sociopolíticas dos cidadãos.
ou seja, a participação e representatividade política que esses cidadãos eles têm o direito de exercer. Por último aqui, como terceiro, nós temos os direitos sociais, que se referem ao quê? À qualidade de vida, pessoal, de forma bem resumida, tá? Vai se referir à satisfação do quê? Das necessidades básicas dos seres humanos, né? E esse daqui, inclusive, né, é muito importante a gente dar um enfoque maior aqui para essa parte final, a efetivação, aliás, peraí, deixa eu pegar a parte, aqui ó, a habitação, as oportunidades de desenvolvimento intelectual e profissional. Será que, né, isso acontece de fato? Então, esses direitos eles não são separados, tá, pessoal? Ele separou em 3 universos diferentes, mas eles funcionam um com o outro. Se um não está acontecendo, o outro não acontece de fato também. Como ele fala, ó, a efetivação desses direitos implica no quê? Na redução da desigualdade. Se você tem desigualdade, significa que um desses hemisférios aqui que nós falamos, ele está deficiente, não está funcionando, né? E aí nós vamos chegando, né, à parte final da nossa aula, né, trazendo qual ideia aqui? Trazendo a ideia de que para a cidadania funcionar, a gente precisa acabar com as desigualdades e que esses 3 hemisférios, sejam direitos políticos, sejam direitos civis, sejam direitos sociais, um depende do outro para funcionar. Tá certo? Se não está funcionando uma parte, a outra não funciona também. Se a parte social é falha, a parte política provavelmente está sendo falha e a parte civil também está sendo falha e assim em vice-versa, né? Então aqui ele vai finalizar a nossa explicação falando esses direitos, né, diferentes direitos do cidadão, né, da cidadania aí, do cidadão, eles não funcionam aí, né, separados, como eu falei para vocês, né, eles não são plenos, né, sem a vigência dos direitos políticos. Por exemplo, os direitos civis eles não acontecem sem os direitos políticos estarem funcionando e etc, né, como eu acabei de comentar ali atrás. E o que a gente traz como reflexão para fechar essa aula? Ó, é importante observar que a cidadania ela se constitui mediante a mobilização de grupos sociais e da sociedade civil na reivindicação dos seus direitos. Ou seja, gente, a cidadania ela acontece quando você luta pelos seus direitos, né? A cidadania ela não é ganha, vamos dizer assim, você não recebe ela pronta, né? Você tem que fazer acontecer. Olha lá, como ele fala, ó, isso não se trata prioritariamente de uma concessão do Estado, ou seja, o Estado não dá isso pra gente, e sim de uma construção em que os próprios cidadãos são protagonistas. Os cidadãos constroem e fazem valer a cidadania. E para fechar, esse fragmento de texto tem uma parte muito interessante aqui que ele fala o seguinte, ó, as pessoas tendem a pensar a cidadania apenas como termos de direitos a serem recebidos, né? Negligenciando o fato de que elas próprias podem ser os agentes da existência de direitos, ou seja, as pessoas são os agentes que constroem a cidadania. Então, acabam por revelar os deveres que lhes cabem, omitindo-se no sentido de serem também, de igual forma, parte do governo. Ou seja, você é parte das suas construções políticas, né? Parte da construção sociopolítica da sociedade. Então, se existe um problema em seu bairro ou em sua rua, por exemplo, não se deve esperar que a solução venha espontaneamente. Ou seja, faça acontecer e lute pelos seus direitos. Assim fechamos nossa aula. Eu espero que todos tenham entendido. E eu sei que podem surgir dúvidas e provavelmente vão surgir. Por favor, mandem mensagem para mim, eu estarei à disposição. E espero que todos consigam aí resolver os exercícios com sucesso e tenham aí tirado uma boa lição dessa aula. Pessoal, eu aguardo vocês então na próxima aula ao vivo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais!